Olá, seja muito bem-vinda. Nessa aula eu vou te ensinar todo o passo a passo da costura e dos acabamentos dessa calça lindíssima. Ela tem uma modelagem mais ampla, mas ela não é muito larga, nem ficou justa nas pernas, então ficou bem versátil. Ela tem zíper nas laterais, bolso embutido nas costuras das laterais. Vocês vão aprender a fazer o cos também, todo embutido com os passantes. E o passo a passo dessa costura foi feito todo na máquina reta. Então, vocês vão conseguir fazer com a máquina que vocês têm aí em casa. Eu usei esse tecido, que é o linho misto rosé da Empório dos Tecidos. Vou deixar o link aqui na descrição. E junto com os moldes, vocês vão receber todas as informações sobre qual tecido usar, a quantidade de tecido, também a metragem certinha, aviamentos. E lembrando que o molde dessa calça já está disponível na minha loja de moldes, do tamanho PP ao GG, e no formato A4, para vocês conseguirem imprimir em casa. Tem um vídeo aqui no canal também ensinando a montar o molde, mas é muito fácil, vocês podem assistir lá e montar seu molde para a gente ir para a parte já do corte e da costura. Então vamos agora para o corte e a costura, mas antes eu quero mostrar para vocês também algumas informações na tabela de medidas sobre como escolher o seu tamanho ideal e fazer possíveis ajustes. Então no molde da calça, vocês vão se guiar pela medida do quadril, que é a maior medida da circunferência do nosso corpo, da cintura para baixo, né? Quando é blusa, a gente guia pela medida do busto, mas calça a gente vai usar a medida do quadril. Então aqui tem as medidas correspondentes a cada tamanho. Se o seu tamanho não estiver aqui em nenhuma dessas numerações, por exemplo, se o quadril for 100, né, é maior do que o tamanho P e menor do que o M. Será que você vai pegar o P ou o M? Sempre pega o tamanho um pouco maior. Por exemplo, pega o M aqui, 102, porque o 96 vai ficar pequeno no tamanho 100, no quadril 100. Então, pega o que é um pouquinho maior, 102. Ah, Carol, mas o meu quadril é 102 e a cintura é 74, é menor do que o tamanho M. Não tem problema. Você precisa se guiar sempre, no caso de calça, pela medida do quadril. Então, não tem problema, a gente precisa que o quadril esteja mais próximo da sua medida do seu corpo. A cintura é mais fácil da gente ajustar um pouquinho. E, por exemplo, se a sua cintura for a cintura do tamanho P e o quadril do tamanho M, então, você vai pegar o tamanho M por causa do quadril. E aqui, ó, é 6 centímetros de diferença do tamanho M para o tamanho P. Então, sempre que você quiser diminuir ou acrescentar alguma medida aqui no molde, por exemplo, você quer tirar 6 centímetros aqui da cintura do tamanho M, você vai dividir essa quantidade que você quer tirar por 4 centímetros. Por exemplo, 6 centímetros eu vou dividir por 4. Ó, vai dar 1,5. Quer dizer que eu vou precisar tirar 1,5 de ajuste aqui, ó, na cintura dos dois lados. Então, por que a gente vai dividir por 4? A gente vai pegar um pedaço da frente, um pedaço das costas, né, de um lado, e do outro lado, um pedaço da frente, um pedaço das costas. Não vou entrar em detalhes nessa parte, mas a gente sempre vai dividir por 4. Então, se tiver maior o molde, você pode tirar 1,5 centímetro aqui, ó, na lateral. Se tiver menor, você pode acrescentar 1,5 centímetro aqui na margem de costura. O ideal é deixar para fazer isso no corpo, porque cada tecido tem uma quantidade de elastano, talvez você ache que vai ficar grande e não fica, mas nessa calça, como ela tem bolso aqui na costura da lateral, é melhor dar uma olhada mesmo nas medidas e tirar um pouquinho aqui. Como divide por 4, às vezes é meio centímetro, 1 centímetro, então é bem pouquinho. Só ficar de olho aí nessa medida e depois fazer a prova no corpo antes de finalizar a sua calça. Vou mostrar para vocês a forma com que eu organizei os moldes em cima do meu tecido. Então, aqui estou com as costas da minha calça, né? A marcação do fio. E eu alinhei ela aqui, deixando o fio paralelo à borda do tecido. Então, coloquei o molde sobre o tecido e marquei aqui, ó, quantos centímetros deu da borda do tecido até o fio. Que no meu caso deu 21. Então, deixei toda aqui com 21, ó. Até embaixo tá com 21, da borda do tecido até o fio. Então, é só fazer isso com todas as partes do molde. O importante é deixar o molde paralelo à borda do tecido, tanto do lado aqui da dobra, como do lado aqui da orelha. Então, alinhei aqui as minhas costas, já coloquei também o passante. O bolso está aqui também alinhado no fio. Eu vou cortar ele mais uma vez aqui. Vou puxar aqui para mostrar a frente para vocês, ó. Ó, então, fiz a mesma coisa com o molde da frente. Deixei ele alinhado aqui, o fio está à mesma distância aqui da orelha, ó. Então, eu sei que a perna dessa calça não vai ficar torta. E o cos aqui na dobra, ó. Ele não coube aqui, então depois eu aproveito esse tecido para fazer alguma outra coisa. E aqui ficou certinho na dobra.
O molde já tem margem de costura, então é só a gente cortar em volta agora. Então, já estou aqui com todas as partes do molde cortada, e eu vou começar marcando a pence aqui das costas. Tem dois jeitos que a gente pode fazer essa marcação. Vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui um carbono que é próprio para tecido. A gente pode usar ele para marcar. A gente coloca ele entre os dois tecidos, aqui na direção da pence. Deixa o molde certinho. E uso uma carretilha para passar aqui por cima da marcação da pence. Ou a gente pode apenas fazer piques com a tesoura e marcar o centro aqui da pence, o que vocês acharem mais prático, né? Quem tiver o carbono em casa, pode fazer assim. Quem não tiver o carbono em casa, pode fazer pique com a tesoura, marcando aqui o início da pence. Uma pequena marcação aqui com a tesoura, ó, para a gente saber onde a gente vai costurar a pence. E a pontinha aqui é só colocar um alfinete, ó, bem na pontinha, atravessa ele nos dois tecidos e abre ele aqui, ó. Você vai conseguir ver aonde está o alfinete, que ele perfurou aqui os dois tecidos. Aí a gente faz a marcação com o giz, ó, onde o alfinete furou o tecido. A gente sabe que vai vir do pique que a gente fez até essa marcação. Então, o lado de dentro do tecido é o avesso, e aí ficou do lado certo aqui a marcação da pence. Agora a gente pode tirar o molde do tecido, e eu vou começar fechando aqui as costas. Então, como eu disse, esse lado de fora aqui é o direito do tecido. A gente vai colocar direito com direito, para fechar o gancho aqui das costas. Então, eu vou tirar o tecido de baixo e vou colocar por cima. Ó, direito com direito. Esse tecido aqui é difícil de ver no vídeo, o lado direito dele, né? É quase igual, o direito e o avesso. Mas se você vai olhar no seu tecido aí, talvez tecido estampado é mais fácil de ver, ó. Direito com direito, ok? O avesso, que é onde está a marcação da pence, tá para fora aqui. Aí a gente vai alfinetar todo o gancho costas. Vamos colocar alfinete. Ó, alfinetei todo o gancho costas. Vou abrir minha calça aqui do lado avesso e já vou alfinetar também a pence. Então, na marcação que a gente fez, coloca o giz com giz ou pique com pique e alfineta em direção à marcação que a gente fez da pontinha aqui da pence. É o mesmo desenho que a gente fez lá no molde, né? Como se fosse uma diagonal. Fiz de um lado, do outro também. Então, eu alfinetei o gancho das costas e as pences. A gente vai costurar essa parte, mas já vou levar também a frente já alfinetada, para ficar mais prático a gente já costurar já essas duas partes. Então, aqui na frente a gente não tem pence, vou só retirar o molde. O tecido está com o lado direito para fora, então eu vou deixar ele aqui. Ó, esse daqui está com o direito para baixo, vou colocar direito de frente com o direito. Estampa com estampa, se fosse um tecido estampado, né? A gente sempre costura pelo lado aqui avesso, que é onde ficam as margens de costura. Vou deixar o gancho bem certinho aqui e vou alfinetar também o gancho da frente. E a gente vai costurar com a margem de costura de 1 centímetro, que é a margem que está no molde. Então, já vou levar para a máquina o gancho frente para costurar e o gancho costa com as pences. Então, eu vou iniciar a costura aqui no meu gancho costas da calça. Costura reta, eu deixo o ponto da máquina no 2,5. E aqui em cima, onde a gente centraliza a agulha, o ideal é ficar no 0. Mas eu deixo no 2, porque dá certinho a margem de costura do molde. Dá 1 centímetro certinho. Então, é só deixar o tecido correr rente aqui ao calcador. Não passa, não precisa deixar passar assim, ó. Porque a margem já está correta aqui. Então, só costurar, fazer o retrocesso no início e no final. Deixa sempre os dois tecidos aqui, ó, bem juntinho, tá vendo? Não deixa assim um passar e o outro ficar faltando. Deixa juntinho aqui para não fazer diferença no corte da sua calça.
Já vou fazer um acabamento aqui na borda desse tecido. Como eu uso só a máquina doméstica, então vou fazer esse acabamento no zigue-zague. Então, eu mudo aqui embaixo o ponto do zigue-zague, diminuo o ponto da máquina, estava no 2,5, vou colocar no 1,5 agora. E aqui eu aumento o tamanho do ponto, ó, coloco no 4. Então, 1,5, 4 e zigue-zague. Quem tiver overlock pode fazer esse acabamento no overlock, mas funciona também apenas com a máquina reta. Eu não vou colocar o tecido todo embaixo do calcador. Como a gente vai fazer só o acabamento, eu coloco o tecido na metade desse espacinho aqui da agulha. Que a agulha vai bater fora do tecido e dentro do tecido. Então, faço esse pontinho de zigue-zague em todo aqui o gancho das costas. Ó, ficou dessa forma. Se quiser vir com a tesoura tirando esse desfiadinho aqui, ó, depois eu vou fazer isso, vou refilar. Mas fica ótimo o zigue-zague, ele não vai deixar a peça desfiar mais do que isso quando a gente lavar. Vamos costurar a pence também. Eu vou voltar a máquina para o ponto reto, que é o 2,5 e o 2 aqui em cima. E eu vou costurar a pence. Então, aqui em cima, na marcação dos piques, eu faço retrocesso. E aqui embaixo, não. Eu deixo sobrar um pedaço de linha para a gente fazer o arremate à mão. Vou mostrar para vocês. Toma cuidado também para vir finalizando a pence bem fininha, para não criar um papinho aqui no final dela. Ó, então, aqui no final, estou chegando perto da marcação. Eu vou deixando a costura bem fininha, ela termina bem estreita. Terminou a hora que a agulha bateu fora do tecido, eu não vou fazer o retrocesso. Vou apenas levantar o calcador aqui e puxar a linha. E eu não vou cortar a linha rente aqui, eu vou deixar um pedaço de linha maior. Aqui a gente vai fazer 3 nozinhos à mão, já vou fazer aqui com vocês. Só dar o nozinho mesmo. 3 ou 4 nozinhos. Já vai ser o arremate aqui da pence e das costas. A gente vai fazer a mesma coisa na outra pence. Agora vamos à costura do gancho da frente. Então é só fazer a mesma coisa, ponto reto e retrocesso no início e no final. Tenta acompanhar bem certinho a curva aqui do início, para não dar problema no gancho. Então, eu venho devagar, ó. Eu vou guiando o tecido com as minhas mãos para acompanhar essa curva. A gente costura mais devagar nessa parte. Na parte reta a gente já pode seguir normalmente. Fiz a costura reta, agora eu vou fazer também o zigue-zague nessa parte do gancho frente, com os dois tecidos juntos. Vamos colocar o bolso na frente agora. Estou com a frente aqui com o lado direito para cima. O bolso eu já vou tirar o molde. E aí no molde de vocês vai ter uma marcação aqui, ó, no molde que vocês vão marcar no tecido também. É onde é a abertura do bolso, a gente vai passar essa marcação para o tecido também. Então pode ser tanto com giz ou lápis, ou fazer o pique também com a tesoura. Ó, fiz a marcação aqui com lápis e vou fazer um piquezinho aqui. A gente usou o molde do bolso para cortar 2 vezes no tecido, então precisa ter 4 partes de bolso aqui. Eu vou pegar uma parte aqui com o lado direito e vou colocar aqui, ó, direito com direito, em um lado aqui da lateral da calça. Vou pegar outra parte do bolso, colocar direito com direito também aqui na outra lateral da calça. Por enquanto a gente vai usar só essas 2 partes, as outras 2 eu vou deixar aqui de lado, depois a gente usa. Então o bolso já está marcado aqui, né, na marcação da abertura do bolso no molde. A gente vai colocar alguns alfinetes para ele ficar bem presinho aqui. Ele precisa estar certinho aqui na lateral. Então coloca alguns alfinetes aí para te ajudar.
E aqui a gente vai costurar da seguinte forma. A gente vai fazer o formato de um retângulo aqui. Então, aonde está o pique, a gente vai começar a costurar aqui, ó, na horizontal. Quando der 1 centímetro, que é a nossa margem de costura, a gente vai voltar. Vocês vão entender melhor, que eu vou mostrar para vocês aqui a costura, né? Então, vocês vão vir costurando com 1 centímetro até chegar na outra marcação. Quando chegar aqui, a gente vai voltar. Vou marcar aqui com a régua. Ó, pra vocês conseguirem ver o formato da costura que a gente vai fazer. Então, é como se fosse um retângulo. A gente vai começar, vai fazer a quinazinha do bolso, vai descer. Aqui embaixo a gente faz a quina de novo e volta. Sempre retrocesso no início e no final da costura. Do outro lado, a mesma coisa. Começa a costura na marcação do pique, com a largura de 1 centímetro. Mantém esse 1 centímetro, que é a margem de costura, até chegar na marcação de baixo. A hora que chegar, é só a gente voltar aqui a costura. Ó, então, com a máquina no ponto reto, a gente vai começar a costura fazendo o quadradinho aqui do bolso. Então, a gente vai vir 1 centímetro, faz o retrocesso. Se quiser fazer alguns pontinhos à mão, até chegar na marcação, que ele não pode passar dessa quina que a gente fez. Então, chegou na marcação do quadradinho, no ângulo de 90 graus, a gente vai abaixar a agulha, levantar o calcador e virar o tecido, ó. Sempre faça isso com a agulha baixa, porque aí a gente não perde lá a marcação, ó. O tecido não vai sair do lugar. Agora é só baixar o calcador e continuar a costura aqui a margem de 1 centímetro. Ó, chegou, eu abaixo a agulha, levanto o calcador e viro o tecido aqui para finalizar. Então, vai ficar assim a costura do bolso, ó. A gente vem, faz um ângulozinho de 90 graus, desce e volta novamente. Para desvirar esse bolso, eu preciso fazer piques aqui nessa quina que a gente fez. Então, eu vou vir com a tesoura bem em direção ao ângulo aqui, ó, e vou fazer um cortezinho bem próximo à costura. Dessa forma. Aqui do outro lado, vou até virar o tecido. É só fazer um pique aqui em direção ao ângulo que a gente fez. Vai ficar assim. Então, é apenas aqui na margem da costura, ó. A gente faz um cortezinho com a tesoura, bem no sentido aqui na diagonal do ângulo que a gente fez a costura do quadradinho. Então, depois de fazer os piques, a gente vai pegar esse bolso, jogar ele aqui para fora e passar no ferro. A gente vai precisar fazer um pesponto ou uma costura de segurança dentro desse retângulo que a gente fez. Então, aqui, ó, da costura reta até na outra aqui. Aqui a gente consegue ver aonde foi que a gente parou a costura. Mas se você ficar na dúvida, vou deixar a medida também para você conferir aí, ó. 3 centímetros aqui em cima e 14 aqui de abertura do bolso. Então, você vai fazer essa marcação, a gente vai fazer o pesponto nesses 14 centímetros aqui, que é a abertura do bolso. Então, o que é essa costura de segurança? A gente vai jogar essa margem de costura do bolso aqui, ó, do lado de fora aqui, para o lado menor, que é o lado do bolso. A gente vai passar uma costura aqui por cima, porém ela vai prender essa sobra de tecido para o lado do bolso, não vai aparecer do lado de fora. Então, é só passar uma costura aqui por cima mesmo, dentro dessa marcação que a gente fez, e fazer o retrocesso no início e no final. Essa costura fica bem próxima, mas ela não pode cair para o lado direito aqui do tecido.
Então, aqui eu consigo ver, ó, onde que eu parei o retângulo. Eu vou costurar só até aqui. Ó, vai ficar dessa forma. Então, ó, depois de fazer o pesponto, já tô aqui no ferro de novo. A gente vai desvirar esse bolso aqui, ó, do lado de dentro da calça. Então, desvira ele aqui. Porém, a gente precisa daquela partezinha reta que a gente costurou, a gente precisa voltar ela aqui, ó. Aquele ângulozinho de 90 graus. Vou fazer de novo para vocês verem. O bolso estava aberto assim. A gente vai virar ele aqui para dentro, ó. Ele vai ficar embutido na costura da lateral da calça, né? Não vai ficar aparente. Então, eu joguei ele para dentro. Mas eu preciso voltar aquela costurinha reta que a gente fez, ó. Tá vendo? Aquele ângulo certinho de 90 graus. Então, eu vou voltar ele aqui e vou passar o ferro. Então, posso passar aqui o bolso, mantendo o pesponto aqui do lado de dentro bem certinho. Porém, a gente precisa voltar aqui essa margenzinha de costura que fez o ângulo de 90 graus, tanto embaixo como em cima. Então, eu coloco o dedo aqui entre os dois tecidos e volto ela aqui. O pique precisa ter ficado bem certinho, bem rente aqui a esse quadradinho, senão essa costura não vai desvirar da maneira correta. Então, vira essa costurinha para fora, passa bem no ferro. Pode até segurar um pouquinho, ó, para ficar certinho desse jeito aqui. Então, faço isso dos dois lados do bolso. E agora eu vou virar essa calça do avesso. Ó, depois de bem passado, eu virei a calça do avesso. A gente vai terminar de fechar esse bolso. Então, vou pegar aqui as duas partes que sobrou e vou colocar agora direito com direito, né? Então, a gente vai sobrepor um ao outro aqui, deixando direito com direito. Essa parte que eu coloquei agora, ela vai sobrar um pouquinho aqui, que é onde a gente vai costurar. Porém, a gente vai alfinetar só o contorno aqui do bolso, ó, a curva do bolso. A gente vai costurar aqui primeiro para fechar esse fundo de bolso. Ó, então, deixo os dois bem juntinhos e alfineto aqui. Vou alfinetar e costurar todo esse contorno do bolso, ó, sem prender aqui ainda a parte de cima e a parte lateral. Só costurar e fazer o acabamento com zigue-zague mesmo. Então, vou passar aqui minha calça, passei o bolso, agora eu vou passar as costas também, a pence. Então, vou passar aqui sempre jogando a pence pro lado da lateral. Passa bem o finalzinho dela também para ficar com o acabamento bonito. O ferro faz toda a diferença na hora da costura. Eu gosto de ir costurando e passando já as costuras que a gente fez. Vou passar aqui também o gancho. Vamos fechar as pernas da calça, tanto a lateral como entre pernas aqui. Então, para fazer isso, eu vou colocar as costas com o lado direito aqui para cima e a frente com o direito para baixo. Só lembra de ajeitar aqui o bolso, deixa ele certinho. Mas o lado direito, ó, tá para baixo, eu tô colocando aqui as laterais juntas. Vou organizar meu tecido. Ó. E a gente vai alfinetar as duas laterais e o entrepernas. Porém, a gente vai deixar uma abertura em um dos lados de 20 centímetros para colocar o zíper. Então, a gente vai alfinetar, mas a gente não vai costurar as duas laterais de cima até embaixo. A gente vai deixar uma abertura em algum dos lados. Eu gosto de deixar a abertura aqui do lado direito, mas vocês podem escolher, tanto faz o lado.
Então, vou deixar aqui lateral com lateral. Se quiser colocar um alfinete aqui para segurar o bolso no lugar certo, pode colocar para ajudar. Ó, que ele precisa ficar dessa forma. E a gente vai colocar o alfinete aqui na margem de costura de 1 centímetro, que é a margem que tem no molde. Vou colocar o alfinete aqui em cima para segurar o bolso. Mas lembrando que a gente não vai fechar tudo aqui, a gente vai deixar uma abertura para o zíper, porque a gente precisa ter alguma abertura para vestir essa calça. Vou deixar 20 centímetros de abertura, ó. Da cintura para baixo. Vou fazer uma marcação aqui para eu saber que daqui para baixo eu vou costurar. Então, essa costura lateral, ela vai pegar exatamente na margem que a gente deixou do bolso. Ele vai ficar embutido aqui nessa costura. Porém, ela não pode prender aqui o bolso, senão vai fechar ele. Então, tem que respeitar a margem certinha para ficar aqui embutido, né, na costura. Essa costura da lateral, ela vai fechar aquela quinazinha que a gente deixou, que faz o ângulo de 90 graus, ó. Aquela costurinha horizontal, ela vai sumir aqui dentro da margem. Vai ficar apenas a abertura do bolso. Cuidado para não prender aqui e fechar todo o bolso. Precisa costurar apenas as duas laterais sem pegar no bolso. Lá na máquina eu vou mostrar melhor para vocês, porque a gente consegue sentir aqui na hora de costurar, ó, se não está costurando em cima, porque se costurar em cima o tecido fica mais grosso. Então a gente vem costurando rente aqui sem prender esse bolso. Vou terminar de alfinetar aqui essa lateral. Ó, do outro lado, na outra lateral, vou fazer a mesma coisa. Coloquei alguns alfinetes aqui para segurar o tecidinho do bolso, ó, no lugar certo. E vou colocar direito com direito e alfinetar toda essa lateral, respeitando a margem de 1 centímetro. Desse lado, a gente vai fechar toda a lateral. Então, alfineta do jeitinho que eu falei, sem pegar em cima do bolso. Quando vocês sentem o tecido aqui, ó, vocês sentem onde está mais grosso o tecido, né? E aí, ali está o nosso bolso. Então, a gente não vai fechar ele. Então, depois de alfinetar as laterais, eu já vou alfinetar também aqui o entrepernas. Vou colocar os ganchos unidos aqui pela costura do meio das pernas, né? Vou jogar a margem de costura para o mesmo lado. E aqui nesse encontro de costuras, eu gosto de colocar um alfinete em pé. Vai ajudar a gente a bater essas costuras, ó. Então, coloco o alfinete em pé, em cima das duas costuras. E depois que a gente costurar, vai estar certinho esse encontro aqui de costura. Agora é só seguir alfinetando, ó, o entrepernas. A gente já vai fechar ele todo também. Ó, do outro lado a mesma coisa, vou seguir colocando os alfinetes. E fechar também esse entrepernas. Ó, então nossa calça já está toda alfinetada, laterais e o entrepernas, a gente já vai na máquina costurar e fazer o acabamento. Então vou fechar as laterais agora com costura reta, lembrando que um dos lados a gente precisa deixar uma abertura para o zíper. Então já vou começar desse lado aqui para não correr o risco de eu fechar tudo e esquecer, né? Pode acontecer. Vou começar aqui da marcação para baixo. Vou fechar a outra lateral da perna e do outro lado eu começo sempre por baixo, para ficar aqui para fora da máquina. Então, só fazer da mesma forma, retrocesso no início e no final, respeitando a margem de costura. E esse lado eu vou fechar todo, porque eu já deixei a abertura da primeira lateral. Então, aqui nessa lateral, eu vou prender essa partezinha do bolso aqui, que fica passando. Porém, a gente consegue sentir aqui quando acaba o bolso e começa aquela abertura. Então, eu vou sentir aqui, ó, para eu não fechar esse bolso, eu vou manter a margem, mas eu não vou costurar em cima do bolso, só do lado dele. Ó, eu consigo sentir aqui com o dedo, ó.
Se acontecer, por acaso, passar a costura, pegar um pouquinho do bolso, é só desmanchar e refazer os pontinhos um pouco mais longe, né? Mas é só vir sentindo aqui, ó, que a gente consegue costurar certinho. Vou mostrar pra vocês por dentro como que vai ficar. Ó, tá vendo? Eu não costurei aqui essa abertura do bolso. Deixei apenas aquela margem de costura. Aquele quadradinho que fazia aqui era a margem de costura. Então, prendi aqui, prendi aqui. Esse bolso embutido, ele vai ficar aqui, ó, na costura da lateral. Dependendo do jeito que a gente vestir a roupa, né, que a gente ficar em pé, ele nem vai aparecer. É um bolso bem sutil, né? Ele aparece quando a gente põe a mão aqui, ó. Vou fechar agora o entrepernas, que é a parte de dentro das pernas da calça, né? Começo na barra em um dos lados e fecho ela toda de uma vez só. Quando chegar próximo aqui ao gancho, onde eu coloquei o alfinete em pé, eu vou conferir se as duas margens estão para o mesmo lado, né? E vou costurar, porém vou pular o alfinete aqui para não acontecer de quebrar a agulha. Então, quando chegar bem próximo, é só pular um pontinho aqui e rodar a mão mesmo. Ó, cheguei bem perto do alfinete, eu vou rodar aqui um pontinho a mão. Depois que passar, eu posso tirar esse alfinete daqui. Ele era só para ajudar a encontrar a costura mesmo. E aí a gente segue até a barra do outro lado. Então, depois de fazer a costura reta, a gente já vai fazer o acabamento. Aqui onde a gente deixou o espaço para colocar o zíper, a gente vai fazer o zigue-zague nos tecidos separados, ó, com abertura, né? A gente vai fazer primeiro de um lado, todinho aqui na margem de um lado só. Quando chegar aqui onde está a costura, a gente vem abrindo o tecido, ó. E para colocar o zíper, essa margem precisa estar separada, não pode estar junta assim. Então a gente faz o zigue-zague de um lado primeiro, depois do outro. Ó, quando chegar aqui perto da costura, a gente vai abrir essa margem e vai seguir fazendo o acabamento só de um lado aqui. Então, já fiz o acabamento em um dos lados, ó, ficou assim. Um lado já tá feito. Agora eu vou fazer do lado de cá. E a gente vai fazer prendendo essa partezinha do bolso aqui junto com o tecido. Porém, desse lado eu vou começar pela barra. Porque se eu for fazer aqui, ó, o tecido vai ficar aqui dentro da máquina. O tecido precisa estar sempre fora da máquina, do lado de fora. Então, em alguns momentos a gente vai precisar inverter o lado. Então, nesse caso aqui, ó, vou começar pela barra. Meu tecido vai ficar todo fora da máquina. Quando chegar mais perto do bolso, eu mostro novamente para você. Vai abrindo bem, separando as duas costuras. Cuidado para não deixar costurar junto em algum lugar. Essa costura ela precisa estar toda separada aqui. Então, continuo fazendo acabamento aqui em toda essa lateral, incluindo nessa partezinha do bolso. Organize ele aqui para não ficar voltando o fundo do bolso. E é só a gente seguir. Nas outras costuras, a gente vai fazer o acabamento com as duas partes juntas aqui, ó. Não precisa abrir, porque aqui não tem zíper, então a gente pode fazer junto mesmo. Tanto na outra lateral, como aqui no entrepernas, a gente pode manter os dois tecidos juntos e passar o zigue-zague só uma vez.
Ó, então ficou assim a calça já fechada, com acabamento no zigue-zague, ó. Eu já aparei os desfiadinhos, eu fiz tanto do lado de fora da perna como dentro aqui, ó. E o lado do zíper, as costuras ficaram abertas aqui, separadas, né? Agora, antes de passar a calça, a gente vai preparar o cos já, colar entretela nele e deixar tudo pronto para a gente finalizar aqui a parte de cima. Então, no cos, eu vou usar aqui essa entretela de malha para dar estrutura, para o tecido ficar mais firme, né? Na parte do cos. Essa entretela aqui na minha cidade, eu encontro dela branca e preta. Então, quando é um tecido mais claro, eu coloco a entretela branca. Quando é um tecido mais escuro, a gente pode colocar a preta. Ó, então, eu cortei esse mesmo molde do cos uma vez na entretela, também na dobra do tecido, para a gente entretelar o cos. Vou tirar aqui o molde e vou abrir meu tecido do lado avesso. Esse aqui é o avesso que está para cima aqui. Mas antes, eu vou cobrir aqui minha tábua com um retalho de tecido, porque a entretela só tem cola. Então, pode ser que fique uma colinha na tábua e depois pode se colar em alguma roupa. Então, para evitar isso, a gente cobre a tábua com algum retalho de tecido. E a entretela tem também o lado direito e o lado avesso. A minha que não deu para cortar na dobra, eu cortei 2 pedaços. Mas vocês vão, se der para cortar na dobra, é melhor, né? A entretela tem um lado liso, que é o lado direito, e um lado mais áspero, que até tem um brilhozinho, que é o lado da cola. Então, o tecido está com o lado avesso para cima, a entretela a gente vai deixar o lado avesso também, que é o lado da cola, para baixo. Então, a gente vai colar a entretela no tecido. Hoje, vou colocar ela aqui na posição certa. Sempre confiro bem, porque se eu deixar a cola para cima, ela vai colar no ferro em vez de colar no tecido. Então, é só organizar bem aqui o tecido. E eu vou colar com ferro sem vapor. Né? Isso aqui não tem, mas se vocês for usar um ferro com vapor, é só desligar. E aí a gente não vai passar esse tecido como se estivesse passando uma roupa. A gente vai pressionar. Ó. A ideia é colar a entretela. E como ela é muito fininha, se a gente passar, ela vai derreter. Passar igual passa roupa, né? Então a gente vai, ó, pressionar aos poucos, conta uns 10 segundos e vem pressionando. Cuidado também para não formar bolha na hora de colar a entretela. Se eu colo aqui, depois eu deixo um espaço, colo aqui, esse espaço sem colar vai formar bolha. Então eu venho colando de novo, ó, onde eu já colei, ó, aos poucos, pressionando em todo o cos. Ó, então já entretelei o tecido, ele está um pouco mais firme, mas não chega a ficar muito rígido. É só para dar uma firmeza maior mesmo. E eu vou aparar aqui, ó, o que sobrou de entretela em volta do tecido. Então, a entretela, ela faz diferença no caimento da roupa, né? Um cos mais firme, mais estruturado, fica muito melhor. Mesmo parecendo algo sutil, fica muito bom quando a gente veste essa roupa no corpo, o cos assenta melhor. Então, agora a gente vai fazer as marcações com ferro no cos. Ferro normal agora, não tem problema ter vapor. A gente vai escolher um dos lados para dobrar 1 centímetro e passar no ferro. Então, ó, só dobrar e vir passando. Se o tecido de vocês não vincar fácil, vocês podem passar e vir com alguma coisa de madeira ou uma pedrinha de mármore, que estou usando uma régua também dá certo. Então passa essa margem e coloca algo em cima, ó, que ele vai fixar melhor no tecido. Esse tecido linho misto até que vinca bem, mas tem outros tecidos, tipo por exemplo o crepe alfaiataria, a gente passa e ele não para dobradinho assim, então a gente precisa passar mais, colocar algum pezinho para esfriar o tecido e ele parar com a margem dobradinha. Então, dobrei essa margem de 1 centímetro aqui em todo o cos. Agora eu vou passar com ele dobrado novamente, ó. Vou dobrar assim. E vou deixar 1 centímetro nessa parte aqui. Eu não vou dobrar ele todo encontrando. Vou dobrar 1 centímetro antes. Então, aqui a gente vai fazendo no olho, mas se quiser conferir a medida também, é só vir colocando a fita e vendo se tá certinho. Então, a gente vai passar ele assim.
Ó, então, nosso cos já está todo preparado. Ficou assim, de um lado ele tem uma dobrinha a mais. Isso daqui vai facilitar bastante na hora da costura. E agora a gente vai reservar ele e vai preparar também os passantes. Então, o passante eu cortei uma vez no tecido, né? E eu vou ver aqui o lado direito, o lado avesso também. Ó, esse é o lado avesso. No passante, eu vou dobrar assim, ó, as duas pontinhas até elas se encontrar aqui no meio, ó. Então, dobro de um lado, dobro do outro, e elas vão se encontrar aqui no meio. A gente vai fazer como se fosse um viezinho. Vai ficar 1,5 cm para cada lado aqui dessa dobrinha. Ó, depois de fazer essa dobra, a gente vai dobrar ele novamente, uma dobra sobre a outra. E passa de novo, deixando bem certinho aqui, se encontrando as duas dobrinhas. Vai ficar dessa forma, ó. Dobra dos dois lados. E agora a gente vai para a máquina e vai passar uma costura aqui para prender. Eu escolhi fazer esse passante um pouco mais grossinho, para dar um detalhe a mais na calça. Mas se vocês quiserem ele mais fininho, também dá para fazer. Então, agora a gente vai dividir esse passante. Eu vou cortar aqui uma primeira pontinha, para a gente começar a dividir. Então, eu vou fazer 5 passantes de 7 centímetros cada um. Essa tira aqui, ela tá a mais, tá com medida a mais. Caso aconteça de ficar torto, precisar retar, a gente tem mais medida aqui de passante. Mas é só a gente marcar com a fita, ó, 7 centímetros, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5. 5 passantes de 7 centímetros. A gente vem dividindo ele aqui. Ó, então, já tem aqui os 5 passantes que eu vou precisar, com 7 centímetros cada um. Então, já vou organizar os passantes aqui na calça. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos medir metade aqui da frente, ó, da lateral até o gancho. Ver quantos centímetros tem. Aqui no meu tem 22, então eu vou marcar na metade. Aqui no 11 centímetros, ó. Você vai medir na sua calça aqui, metade da frente, e vai achar o meio. Então, deu 11 centímetros aqui, eu vou deixar 11 também pra cá, ó. Eu medi aqui, ó, porque já tá o tamanho certo. Aqui ainda tem a margem de costura que a gente vai fazer. Então, eu deixei aqui a mesma distância, 11 e 11. Aqui o bolso da frente, ó, eu posso colocar um alfinete só para segurar ele certinho aqui. Ele vai ficar rente aqui à cintura. E aqui nessa marcação, a gente vai colocar um passante. Bem no centro aqui dessa marcação. Então, coloquei um de um lado, vou colocar um do outro. Nas costas, a gente vai colocar um passante em cada costura. Um em cada pence e um no centro costas. Ó, então, ficou dessa forma os passantes. Lembra de deixar o bolso da frente bem organizado aqui. O bolso rente à costura da cintura. Então, já organizei meus passantes aqui em cima. O bolso também já está alfinetado, ó. A parte de cima do bolso está rente aqui à cintura. E a gente vai passar uma costura aqui prendendo tudo isso. Tanto os bolsos como os passantes nas marcações que a gente fez. Nesse momento eu já provei minha calça, né? Ela tá certa no meu corpo. Vocês podem provar também antes de colocar o cos, né? Se precisar, faz algum ajustezinho na lateral ou na pence, entra um pouquinho na pence das costas, se tiver largo, né? Mas é importante lembrar que aqui ela tá com a cintura baixa, a gente ainda vai pôr o cos. Então, ela não vai ficar na cintura certinha, ela tá um pouco abaixo ainda, porque ainda tem a medida do cos, né? Mas é melhor provar antes de colocar o cos, ver se tá tudo certo no corpo. Agora a gente vai passar uma costura aqui em toda essa volta, prendendo os bolsos e os passantes onde a gente marcou. Ó, então, vou passar uma costura rente aqui à cintura, só para prender mesmo todos os tecidos no lugar.
não tem necessidade de ter um pezinho de máquina de distância. Posso passar mais rente aqui. Ó, agora já está tudo no lugar, os passantes, na frente também os bolsos, o passante está tudo preso. A gente pode colocar o cos. O cos, ó, o lado direito que a gente vai pregar no cos vai ser o lado que não tem a dobra. Esse lado que ficou sem a dobra é o que a gente vai costurar lá no cos. Então, vou colocar direito com direito, ó, o lado sem a dobra, e vou alfinetar ele aqui em todo o cos, respeitando a margem de costura de 1 centímetro. Vou passar por cima aqui do passante, do bolso, prender tudo isso daqui. Agora é só a gente passar uma costura aqui, com um pezinho de máquina, prendendo tudo isso, ó. A calça, o bolso tá aqui também e o passante. Então, vamos lá colocar o zíper. Estou aqui na lateral, na abertura que eu deixei, né, para fazer o zíper. A costura aqui que a gente fez agora, a gente mantém ela para cima. Até coloquei um alfinete aqui para segurar. A gente vai costurar o zíper aqui com ela para cima. E aí, a gente vai deixar o cos aberto também, ó. Não vamos costurar o zíper com o cos dobrado, a gente vai costurar com ele abertinho assim. O zíper, ele tem lado direito e avesso também. O direito do zíper é o lado do cursor. Esse aqui é um zíper invisível, então o direito aqui é o lado do cursor e a parte de trás aqui do cursor, os dentinhos do zíper, é o lado avesso. Então, vou deixar ele do direito, a calça também está do lado direito, né? Não está do avesso. Eu vou alfinetar só o lado aqui, ó, esse lado, lado esquerdo. O outro lado a gente faz depois. Então, ó, com o zíper do lado direito, eu vou segurar aqui em cima e vou abrir o cursor. Vou abrir ele todo. Esse lado eu vou deixar aqui, eu vou fazer só esse, ó. Então, eu abri o zíper, ele está na posição que eu abri, eu não virei ele. Agora sim, a gente vai virar ele aqui para fora, ó. A gente sempre vira o zíper para fora, nunca ao contrário. Então, ele estava aqui, ó. Por isso que eu fechei ele, para ele não torcer. Ele estava assim, né? Eu estou fazendo só esse lado, eu vou virar ele para fora, para alfinetar aqui na minha calça. Eu vou alfinetar esse zíper do meio do cos para baixo. Então, eu deixo o plásticozinho aqui, ó, rente ao vinco aqui do cos, ó. Não vou colocar o zíper no cos todo, só da metade aqui para baixo. Então, é só colocar os alfinetes. E quando chegar perto aqui da costura, ó, onde a gente fechou a perna da calça, a gente vai manter ele aberto, ó, essa sobra de tecido aberta, e seguir colocando o zíper aqui. Ó, então, o zíper passa aqui desse encontro de costuras, ele tem que descer um pouco mais, senão vai formar um buraquinho aqui. Ó, vai ficar dessa forma. Do meio do cos, passou aqui por essa costura, deixa ela para cima, e veio aqui, ó, passando um pouco aqui da costura da perna aqui. Aqui eu alfinetei o zíper todo, porém a gente vai costurar só uns 2 centímetros abaixo aqui do encontro de costura. O encontro de costura tá aqui, eu vou costurar até um pouco mais abaixo. Mas eu alfinetei ele todo para facilitar. Agora eu vou trocar o calcador da minha máquina, vou colocar um calcador de zíper. Vou colocar minha agulha para a lateral, do lado esquerdo. E quando eu mudar a agulha de lugar, eu passo a linha ao contrário. Então, a agulha está aqui do lado esquerdo, eu passei a linha aqui para o lado direito. E vamos costurar esse zíper. Esse calcador mais estreito chega bem pertinho do zíper. Ó, então, vou manter ele bem perto aqui. E vou passar uma costura. Como esse é o zíper invisível, eu preciso segurar ele aqui e abrir os dentinhos para o lado, para a agulha passar bem pertinho.
Ó, então aqui tá o encontro da costura, eu vou descer um pouco além desse encontro. Uns 2 centímetros abaixo. Faço um retrocesso no final. E aí vai ficar assim, ó. Aqui nesse finalzinho eu costuro o zíper apenas aqui em um dos lados, né? Na lateral que a gente colocou o zíper, não coloquem tudo junto, não. Aí o outro lado vai vir aqui nessa outra margem de costura. Agora eu vou fechar esse zíper, ó. Tá vendo como ficou? A gente vai fazer uma marcação bem nesse encontro de costuras aqui no cos, que a gente quer que as costuras fiquem se encontrando. Então, para facilitar, a gente vai vir ou com giz ou com uma tesoura e vai dar um pique aqui bem no sentido, ó, dessa costura. Para a gente saber do outro lado aonde a gente deve colocar ela. Ó, voltei minha calça aqui toda do lado direito. Um lado do zíper já está costurado já. A gente vai manter ele nessa posição e vai abrir para a gente alfinetar o outro lado. Então, essa é a posição certa do zíper. A gente vai virar para fora. Sempre para fora. Deixa o plásticozinho no encontro aqui, ó, no vinco do cos. E alfineta ele aqui. Lembra do pique que a gente fez? Ó, ele precisa estar batendo aqui, ó, no encontro do cos. Ó, tô com o zíper todo aberto. E a gente vai alfinetar ele aqui. Deixa eu até chegar ele um pouco para cá. Ó, porque ele não pode cobrir o bolso todo aqui, não. Ele vai pegar só no tecido de baixo. E esse lado a gente vai costurar de baixo para cima. Então, tô colocando os alfinetes viradinhos assim. Então, ó, na parte da abertura do bolso, a gente costura o zíper só no tecido de baixo. E depois, ó, ele volta a ser costurado aqui nos dois tecidos, ó. Ó, então, vocês vão virar a calça do avesso só depois que já tiver alfinetado aqui a parte de cima na posição correta o zíper. Com a calça do avesso, a gente consegue alfinetar aqui, ó, até o final. Inclusive, esse finalzinho do zíper precisa estar bem retinho, dessa forma aqui, ó. Se tiver assim, ó, um lado puxando mais que o outro, tá errado. Aí tem que tirar os alfinetes e organizar de novo o tecido. Se quiser alinhavar também, fazer uma costura à mão para ver se vai ficar tudo certo. Mas não tem segredo, o zíper é prática, né? A gente precisa colocar várias vezes até ficar fácil. Tá vendo? Ó, que ele tá bem retinho aqui. Então, vou continuar alfinetando. E a gente vai começar a costura aqui onde a gente parou a outra, ó. Vou até colocar um alfinete aqui pra gente saber onde começar. A gente não costura o zíper todo. Apenas uns 2 ou 3 centímetros abaixo aqui do encontro da costura. Então, vamos começar a costura de baixo agora, rente ao zíper. Cuida para manter o pique aqui no encontro da costura do cos. E o plásticozinho aqui, ó, na metade do cos. Então, vou começar aqui minha costura. Aqui nesse início não precisa costurar tão pertinho do zíper, porque não vai aparecer do lado de fora. Então, costura normalmente, faz retrocesso. Ó, aí aqui fora, a gente vai respeitar a margem do bolso. Vai organizando o tecido, lembra de não prender aqui a abertura do bolso. E eu venho a costura até o plásticozinho e faço retrocesso. Agora, para fechar o zíper aqui do lado avesso, ó, ficou uma abertura, porque a gente não costurou ele todo, tá vendo? A gente vai passar o cursor por dentro desse buraquinho aqui e vai puxar, ó. Então, virei minha calça aqui do lado direito. Ficou assim o início do zíper. Ó, a abertura do bolso tá aqui. O encontro do cos também bateu certinho, que a gente fez o pique. E aqui também terminou junto, ó. Ó, então, o zíper está colocado. A gente vai finalizar
essa parte de cima aqui do cos para embutir essa parte, ó. Então, eu tô com o lado direito aqui da calça, vou abrir meu zíper. E aí, vocês precisam seguir exatamente o passo a passo que eu tô mostrando aqui no vídeo, para não ficar muito difícil, não ficar confuso. A gente embutir aqui o final do cos. A gente costurou até o plásticozinho transparente. A parte de cima que ficou sem costurar, a gente vai virar ela aqui pro lado, ó. Dessa forma aqui. É só pegar essa pontinha de cima, ó, e descer. E aí forma aqui uma pontinha, ó, a gente joga ela para dentro. Só fazer um ângulozinho aqui de 90 graus, porém essa pontinha, ó, a gente joga ela para dentro, essa dobrinha que forma aqui. Feito isso, ó, com o zíper dobrado, a gente vai passar o cos aqui por cima e segurar para manter o zíper aqui. A gente coloca um alfinete. Aqui embaixo, essa parte que a gente dobrou por cima do cos, ela precisa passar essa costura aqui. Ela não pode terminar antes aqui assim, ó. Ela precisa passar essa costura, tá vendo que escondeu? E agora a gente vai passar uma costura aqui perto do zíper, rente no zíper. Então, vou usar o mesmo calcador estreito pra gente costurar aqui. Ó, então, vou mostrar pra vocês aqui bem de pertinho como que eu vou fazer essa parte do cos. Ó, coloquei meu tecido aqui embaixo do calcador. Não coloquei o tecido aqui no início, já coloquei ele mais para trás um pouco, pra gente fazer essa costurinha aqui. Como fica muito grosso, o tecido tá empretelado, tem o cos, o zíper, a gente vai fazer dessa forma. Comece costurando aqui normalmente, até o final desse tecido. Dá mais um pontinho aqui, ó. E eu paro com a agulha baixa, do jeito que tá aqui. Levanto o calcador, eu vou virar meu tecido, pra gente fazer esse retrocesso manualmente. Ó. Então, aqui no início, eu dou uns pontinhos à mão, abaixo o meu calcador e costuro. Eu vou vir até onde a máquina conseguir aqui, ó. Se ficar muito grosso, eu rodo a mão, ó. Paro a agulha aqui dentro do tecido com a agulha baixa, levanto meu calcador e viro de novo. A gente dá só mais alguns pontinhos aqui, ó. E já vai estar feita essa costura aqui para embutir o cos. Só cortar as linhas agora. Atrás pode ser que fique assim algumas linhas emboladas. A gente vai só cortar. Ó, vou desvirar junto com vocês. Depois que a gente desvira, fica assim o cos embutido, tá vendo? Essa partezinha aqui que a gente embutiu. Antes de finalizar, eu vou cortar esse excesso aqui de tecido. Ó, então, posso cortar aqui para ficar menos grosso esse tecido. E aí, a gente desvira. Vai ficar dessa forma. Do outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa, segue o mesmo passo a passo. Ó. Dobra aqui o zíper, dessa forma, e dobra o cos por cima. Aí, deixa ele passar aqui, ó, do encontro dessa costura um pouquinho, e passa uma costura rente ao zíper. Então, com o cos embutido já dos dois lados, a gente vai costurar aqui esse tecido que ficou aberto do cos. A gente vai passar uma costura aqui, ó, terminando de embutir toda essa parte de cima, escondendo aqui essa sobra de tecido. Dessa forma, vai ficar com acabamento bem bonito aqui no cos. Então, a gente vai alfinetar aqui do lado de fora, escondendo toda essa costura aqui de dentro. A gente vai alfinetar por fora, porque a gente vai costurar aqui por fora, ó. Mas a gente vai olhando aqui dentro, se tá tudo escondido. Então, agora com o cos todo alfinetado, ó, vou mostrar por dentro, tá tudo escondido, a parte de cima da cintura, vai ficar tudo embutido, e por fora aqui os alfinetes, ó. A gente vai passar uma costura aqui, ou um pesponto, né, próximo aqui, ó, ao encontro da costura do cos com a calça. Vocês podem usar o calcador normal para fazer a costura, ou esse calcador aqui, que vem junto com essa máquina, e tem na Shopee também. Ele tem um guia, vou mostrar para vocês, ele ajuda bastante na hora de fazer essa costura aqui.
então ficou assim o pesponto em todo o cos. Vou mostrar por dentro também como que fica, ó. Todo embutido, costura, não fica nada incomodando aqui na cintura. O bolso também fica embutido, a parte de cima, ó. E por fora fica uma costura que mais rente o cos, fica bem bonitinho. Por dentro fica um pouco mais longe, ó, um pouco mais larga essa costura aqui. A gente conseguiu fazer esse efeito porque aqui por dentro o tecido ficou um pouco abaixo da costura. Ele não ficou no limite aqui, então aqui fica bem certinho, ó. E por dentro também, tampando tudo, o acabamento todo embutido. Ó, com o zíper fechado. Aqui em cima só falta a gente terminar de pregar aqui, ó, o passante. Então a gente vai dobrar a pontinha aqui e costurar aqui, fazer uma costurinha. Ele não pode ficar todo esticado, ó, tá vendo que ele tá sobrando um pouquinho aqui? Ele tem que ficar assim mesmo. Não dobra ele todo aqui para ficar esticadinho assim não, ó. Dobra só uma pontinha, que ele já tá na medida exata para esse tamanho de cos. Ó, ele vai ficar sobrando um pouquinho aqui e a gente vai fazer um retrocesso aqui em todos os passantes. Então é só colocar ele aqui na máquina assim dobradinho, aí eu vou costurar para frente, vou voltar no retrocesso e vir de novo para ele ficar bem preso. Ó, vai ficar assim, a costura fica bem na pontinha aqui mesmo. Na barra eu vou passar o zigue-zague aqui, ó, em toda a volta. Então depois de passar o zigue-zague aqui em toda a barra, eu vou virar aqui a medida que eu deixei no molde de barra, que são 4 centímetros. Eu quis fazer uma barra mais larga mesmo, para dar um detalhe diferente. E aí eu dobro 4 centímetros, confiro na fita e coloco o alfinete. Eu faço isso primeiro aqui nas costuras das laterais, ó, para ficar tudo bem certinho. Dobro, confiro se tem 4 e ponho o alfinete. Vou fazer mais uma vez aqui no meio da barra. Então dá todo um detalhe especial na calça, essa barra mais larga. Ó, agora é só passar a costura reta. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir no Instagram.